Sabe quando você tem aquela sensação de que algo está errado, mas todo mundo ao seu redor insiste que você está paranoica? Foi exatamente isso que vivi durante 3 anos da minha vida. 3 anos em que fui tratada como se fosse invisível, enquanto a pessoa que mais amava construía uma mentira tão elaborada que até eu mesma cheguei a duvidar da minha própria sanidade. Eu me chamo Sofia, tenho 32 anos hoje e preciso contar essa história. Não pelo drama, não pela exposição, mas porque sei que tem gente aí que está passando pelo mesmo que eu passei. E se a minha dor puder servir para abrir os olhos de alguém, então valeu a pena cada lágrima derramada em silêncio. Tudo começou há 4 anos, quando conheci o Rafael numa festa de formatura. Ele era aquele tipo de homem que chama a atenção sem fazer esforço. Alto, moreno, sorriso fácil, profissão respeitada. Arquiteto bem-sucedido, ou pelo menos era assim que ele se apresentava. Eu trabalhava como enfermeira no Hospital São Lucas, turnos pesados, mas amava o que fazia. Na época, eu estava saindo de um relacionamento tóxico de 5 anos e não queria nada sério. Mas o Rafael tinha essa capacidade de fazer você se sentir especial. Ele me olhava como se eu fosse a única mulher no mundo. Falava sobre nossos planos futuros com uma convicção que me deixava sem chão. Sofia, você é diferente de todas as mulheres que já conheci, ele disse na nossa 3ª noite juntos, segurando meu rosto entre as mãos. Você tem algo que as outras não têm. Você é real. Como é que a gente não se apaixona por alguém que fala isso, não é mesmo? Principalmente quando você acabou de sair de um relacionamento onde era tratada como um objeto decorativo. Em 6 meses, estávamos morando juntos. Ele se mudou para o meu apartamento, um 2 quartos simples, mas aconchegante, que eu havia decorado com tanto carinho. Rafael disse que queria contribuir com as despesas, mas sempre tinha uma desculpa. Um projeto atrasado, um cliente que não pagou em dia, uma obra que foi embargada. Amor, você sabe como é essa profissão. Os pagamentos são irregulares, mas quando entram grandes. Ele explicava com aquele sorriso que me derretia. Por enquanto você pode me sustentar? Prometo que vou compensar tudo isso. E eu sustentei. Claro que sustentei. Trabalhava turnos duplos no hospital, pegava plantões extras nos fins de semana. Meus colegas começaram a comentar que eu parecia cansada, mas eu justificava dizendo que estava juntando dinheiro para nosso futuro. Rafael sempre falava sobre a casa que íamos comprar, a viagem de lua de mel para a Europa, os filhos que teríamos. O primeiro sinal de que algo estava errado apareceu no nosso 1º ano de relacionamento. Eu estava organizando as gavetas do quarto quando encontrei um cartão de visita amassado no bolso de uma calça dele. Marcela Santos, consultora de relacionamentos. Achei estranho, mas quando perguntei, ele riu e disse que era de uma cliente que queria reformar a casa para impressionar o namorado. Imagina só a ironia, ele disse, me abraçando por trás enquanto eu dobrava as roupas. Uma consultora de relacionamentos que precisa reformar a casa para salvar o próprio relacionamento. Aceitei a explicação porque queria acreditar, porque o amor às vezes nos torna cegas para coisas que, sob qualquer outra circunstância, seriam óbvias. O segundo sinal foi quando ele começou a trabalhar até tarde, todo dia, literalmente todo dia. Amor, consegui um projeto grande. Uma empresa que quer reformar o escritório inteiro, ele anunciou numa segunda-feira, beijando minha testa enquanto eu preparava o café da manhã antes de ir para o hospital. Vai dar muito dinheiro, mas vou ter que ficar até mais tarde por algumas semanas. Algumas semanas se transformaram em meses. Rafael chegava em casa depois da meia-noite, sempre com essa história de que o cliente era muito exigente, que precisava refazer os projetos, que tinha reuniões até tarde. Eu trabalhava no turno da manhã e ele saía antes de eu acordar, então nossos encontros se resumiam a algumas horas de sono lado a lado. Rafa, a gente nem se vê mais. Reclamei numa sexta-feira quando ele chegou em casa às 2 da manhã. Sinto saudade de você. Ele se sentou na cama e me puxou para um abraço. Cheirava a perfume feminino. Um perfume doce, diferente do meu. Desculpa, amor. Sei que tá difícil, mas é só mais um pouquinho. Esse projeto vai mudar nossa vida. Prometo que vou compensar tudo isso. Sempre as mesmas palavras. Sempre as mesmas promessas. O terceiro sinal foi quando minha prima Bianca começou a agir estranha comigo. Bianca e eu éramos muito próximas desde pequenas. Ela trabalhava como recepcionista numa clínica de estética.
E sempre foi aquele tipo de pessoa expansiva, que conta tudo, que divide os problemas e as alegrias. De repente, ela ficou distante. Nas reuniões de família, ela mal falava comigo. Quando eu tentava puxar assunto, ela respondia com monossílabos e arranjava uma desculpa para sair de perto. Achei que fosse algo pessoal dela, talvez problemas no trabalho ou com o namorado. Bibi, tá tudo bem? Você anda meio distante. Perguntei numa festa de aniversário da nossa tia. Tá tudo bem, Sophie. Só ando cansada. Ela respondeu sem me olhar nos olhos. Mas eu via como ela olhava para o Rafael. Era um olhar... Como posso explicar? Um olhar de quem compartilha um segredo. E Rafael retribuía com pequenos sorrisos, acenos discretos, como se fossem cúmplices de algo que eu não sabia. Durante 2 anos, vivi nessa névoa de dúvidas. Trabalhava como uma louca para sustentar nossa vida, enquanto Rafael trabalhava até tarde, todos os dias. Ele tinha ficado mais carinhoso, na verdade. Sempre chegava em casa com presentes pequenos, chocolates, flores, perfumes baratos. Dizia que era para compensar a ausência. Você é a mulher mais compreensiva do mundo, Sofia. Ele sussurrava no meu ouvido nos raros momentos em que fazíamos amor. Não sei o que seria de mim sem você. E eu acreditava. Deus, como eu acreditava. Porque quando você ama alguém de verdade, você quer acreditar que é correspondida na mesma intensidade. Porque admitir que está sendo enganada é admitir que foi uma idiota por todo esse tempo. Meus pais começaram a fazer comentários. Minha mãe, sempre direta, não conseguia esconder a irritação. Sofia, esse homem não trabalha. Ele vive às suas custas há 2 anos e você não enxerga? Ela disse numa tarde de domingo, enquanto lavávamos a louça na cozinha dela. Mãe, você não entende. A profissão dele é assim mesmo. Ele vai compensar tudo quando os projetos derem certo. Que projetos, filha? Você já viu algum projeto? Já foi no escritório dele? Conhece algum cliente? Não conhecia. Rafael sempre dizia que mantinha a vida profissional separada da pessoal. Você não ia gostar desses ambientes, amor. São reuniões chatas, gente chata. Prefiro que você não se envolva com isso. Meu pai, sempre mais diplomático, tentava uma abordagem diferente. Sophie, só queremos que você seja feliz. Mas a gente vê como você está cansada, como trabalha demais. Será que não está na hora de vocês dividirem as responsabilidades de forma mais equilibrada? Pai, ele está fazendo a parte dele. Vocês não entendem porque não conhecem o Rafael como eu conheço. Que frase idiota. Como se amor fosse sinônimo de conhecer alguém de verdade. Como se intimidade garantisse honestidade. A quebra da minha bolha de ilusões começou numa tarde de quinta-feira. Eu estava no hospital, no meio de um plantão particularmente difícil, quando recebi uma ligação da administradora do prédio onde morávamos. Senhora Sofia, é sobre o apartamento 304. Tivemos algumas reclamações de ruído durante o dia. A senhora poderia verificar? Ruído? Mas não tem ninguém em casa durante o dia. Meu namorado sai cedo para trabalhar. Silêncio do outro lado da linha. Senhora, eu vejo o apartamento da administração. Posso confirmar que há movimentação constante durante as tardes. Talvez seja melhor a senhora verificar pessoalmente. Meu coração disparou. Saí mais cedo do hospital. Disse que estava passando mal. No caminho para casa, 1000 pensamentos passaram pela minha cabeça. Talvez Rafael estivesse trabalhando em casa. Talvez tivesse mudado a rotina e não me contou. Talvez fosse um mal-entendido. Subi as escadas em silêncio. O elevador fazia muito barulho, e eu não queria avisar que estava chegando. No corredor do 3º andar, já dava para ouvir. Música baixa, vozes, risadas. Uma risada feminina que eu reconhecia muito bem. Minha prima Bianca. Fiquei parada ali por não sei quanto tempo. O corredor parecia estar girando ao meu redor. Minhas pernas tremiam tanto que precisei me apoiar na parede. Não era possível. Não podia ser o que eu estava pensando. Abri a porta devagar. A música estava vindo da sala. Eles não ouviram. Caminhei pelo corredor em direção aos sons. E quando cheguei à entrada da sala, vi. Eles estavam no meu sofá. No sofá que eu comprei trabalhando dobrado. No sofá onde Rafael e eu assistíamos filmes nos raros fins de semana que passávamos juntos.
Eles estavam se beijando com uma intimidade que não era de hoje, com uma familiaridade que gritava: "Isso não é a primeira vez." Bianca estava usando uma das minhas blusas. Uma blusa cara que eu comprei para usar num jantar especial que nunca aconteceu porque Rafael tinha que trabalhar até tarde. "Desculpa interromper", consegui dizer, com uma voz que não parecia minha. Eles se separaram como se tivessem tomado um choque. O rosto de Rafael ficou branco. Bianca se levantou rapidamente, ajeitando a blusa. "A minha blusa!" "Sofia!" Rafael se levantou tentando se aproximar. "Não é o que você está pensando." Eu ri. Sim, eu ri. Uma risada amarga, desesperada, de quem acabou de entender uma piada muito cruel. "Não é o que eu estou pensando?" "E o que eu estou pensando, Rafael? A gente só... A Bianca estava o quê? Usando a minha roupa, no meu sofá, na minha casa que eu pago sozinha há 2 anos? Bianca finalmente falou, com uma voz pequena, quase infantil. "Sophie, deixa eu explicar." "Explicar o quê, Bianca? Explicar como você conseguiu olhar na minha cara em todos esses almoços de domingo? Explicar como você conseguiu me abraçar e desejar feliz aniversário enquanto transava com o meu namorado?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael tentou se aproximar novamente, mas eu recuei. "Há quanto tempo?" Eles se olharam. Bianca começou a chorar. "Sofia, por favor." "Há quanto tempo?" Rafael baixou a cabeça. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Metade do nosso relacionamento. Enquanto eu trabalhava feito uma condenada para sustentar nossa casa, eles se encontravam aqui todas as tardes. Enquanto eu me preocupava se ele estava comendo direito, se estava bem, se não estava se esforçando demais no trabalho, eles riam de mim na minha própria cama. "Sai da minha casa", consegui dizer. "Sofia, vamos conversar. Deixa eu explicar. Sai da minha casa. Os dois. Agora." Eles saíram. Bianca chorando, Rafael tentando dizer alguma coisa que justificasse o injustificável. Eu tranquei a porta e deslizei pelo chão até ficar sentada, encostada na madeira. E aí eu chorei. Chorei como nunca tinha chorado na vida. Não só pela traição, não só pela mentira, mas pela humilhação, por ter sido tão idiota, por ter acreditado em cada palavra, em cada desculpa, em cada promessa. Chorei pela família que eu perderia, porque Bianca não era só minha prima, era minha melhor amiga. Era a pessoa com quem eu dividia segredos desde a infância, a primeira pessoa que eu ligava quando algo importante acontecia. Chorei pelos 2 anos que eu desperdicei, pelos plantões extras que eu fiz pensando no nosso futuro, pelas noites que eu passei acordada esperando ele chegar em casa, preocupada se algo tinha acontecido. Chorei porque me senti invisível, como se o que eu sentia, o que eu fazia, o que eu sacrificava, não tivesse valor nenhum para as 2 pessoas que mais amava. Nos dias que se seguiram, eu me tranquei em casa. Pedi alguns dias de folga no hospital. Disse que estava com uma virose. Não era mentira. Me sentia fisicamente doente. Não conseguia comer. Não conseguia dormir direito. Toda vez que eu olhava para o sofá, para a cama, para qualquer canto da casa, via eles 2 ali. Rafael tentou entrar em contato várias vezes. Ligações, mensagens, e-mails. Eu não respondi nenhum. Bianca também tentou, mas era pior ainda. Como é que você perdoa alguém que cresceu do seu lado, que conhece cada ferida sua, cada insegurança, e mesmo assim, escolhe te trair da forma mais cruel possível? Minha mãe apareceu no 3º dia. Ela sabia que algo estava errado. "Sophie, abre essa porta. Sua vizinha disse que você não sai de casa há dias." Contei tudo para ela. Toda a história, desde as primeiras desconfianças até a descoberta. Minha mãe me abraçou e chorou junto comigo. "Filha, eu sabia que tinha algo errado. Uma mãe sempre sabe, mas você estava tão apaixonada. Eu não quis insistir porque tinha medo que você se afastasse da gente. Mãe, como eu fui tão burra." "Você não foi burra, Sofia. Você foi generosa. Você amou com sinceridade. O problema não é seu. O problema é deles, que não souberam valorizar o que tinham." Ela ficou comigo por alguns dias. Me ajudou a recolher todas as coisas do Rafael e colocar em caixas. Roupas, livros, aquele computador velho que ele dizia usar para trabalhar e que agora eu descobria que era só para Netflix e jogos online. "O que você quer fazer com isso tudo?" Minha mãe perguntou. "Quero que ele venha buscar.
e quero falar com ele uma última vez. Mandei uma mensagem para Rafael. Suas coisas estão na portaria. Você tem até amanhã para buscar. Depois vou doar tudo. Ele respondeu imediatamente. Posso subir? Preciso falar com você. Não, portaria. Mas eu sabia que ele tentaria subir. E eu queria que ele tentasse. Porque tinha algumas coisas que precisavam ser ditas. Na noite seguinte, ele apareceu. Tocou o interfone às 8 em ponto. Sofia, por favor, deixa eu subir. Suas coisas estão na portaria, Rafael. Eu sei. Mas preciso falar com você. Por favor. 5 minutos. Deixei ele subir. Não sei porquê, mas deixei. Talvez porque precisasse de um encerramento. Talvez porque quisesse ouvir dele alguma explicação que fizesse sentido, mesmo sabendo que não existia explicação que pudesse justificar o que ele fez. Ele chegou no apartamento com flores, rosas vermelhas, como se eu fosse aceitar um pedido de desculpas florido depois de 2 anos de mentiras. Sofia, fala logo o que você veio falar, Rafael. Tenho que trabalhar amanhã cedo. Ele se sentou na beirada do sofá, o mesmo sofá onde eu os encontrei. Eu fiquei de pé, de braços cruzados. Eu sei que não tem desculpa para o que eu fiz. Sei que você deve me odiar agora. Odiar? Não, Rafael. Ódio pressupõe que você ainda significa alguma coisa para mim. O que eu sinto por você agora é indiferença. Você se tornou um estranho. Ele baixou a cabeça. Sofia, eu amei você. Amo você. O que aconteceu com a Bianca foi um erro. Uma coisa que fugiu do controle. Um erro que durou 1 ano e meio? Uma coisa que fugiu do controle durante 547 dias? Ele me olhou surpreso. Sim, eu tinha calculado. Desde o primeiro dia que ele começou a trabalhar até tarde, até o dia que eu os encontrei. 547 dias de mentiras. Como você conseguiu olhar na minha cara todos esses dias? Como você conseguiu fazer amor comigo sabendo que estava com ela? Não era amor o que eu fazia com ela, Sofia. Era só atração física. Você é diferente. Você é especial. Especial o suficiente para você me trair durante 1 ano e meio com a minha própria prima? A Bianca se jogou. Ela apareceu aqui um dia dizendo que queria me conhecer melhor, que achava que você estava escondendo alguma coisa sobre mim. Uma coisa levou a outra. Então a culpa é da Bianca? Não, a culpa é minha. Eu devia ter resistido, mas ela ficou insistindo e eu sou fraco, Sofia. Sempre fui fraco. Fraco. Ele estava certo nisso. Fraco demais para trabalhar. Fraco demais para ser honesto. Fraco demais para ser um homem de verdade. Você quer saber o que mais me machuca, Rafael? Não é nem a traição em si. É o fato de vocês terem feito isso na minha casa. Na casa que eu pago sozinha há 2 anos. Vocês transaram na minha cama, comeram na minha mesa, riram de mim na minha própria sala. Vocês me transformaram numa palhaça na minha própria vida. Ele começou a chorar. Lágrimas que eu não acreditei nem por 1 segundo. Sofia, me dá uma chance. A gente pode recomeçar. Eu termino tudo com a Bianca e a gente vai embora daqui. Muda de cidade, recomeça do zero. Recomeçar? Com que dinheiro, Rafael? Com o dinheiro que eu vou continuar ganhando trabalhando feito uma louca enquanto você trabalha até tarde com alguma outra. Não, não seria assim. Eu mudei. Essa história me fez entender o quanto você é importante para mim. 2 anos, Rafael. 2 anos eu sustentei você achando que era um investimento no nosso futuro. 2 anos você mentiu para a minha cara todos os dias. E você acha que algumas lágrimas falsas vão apagar tudo isso? Ele se levantou e tentou se aproximar. Não chega perto de mim. Sofia, por favor. Sai da minha casa, Rafael, e não volte mais. Não me liga, não me manda mensagem, não me procura no hospital. Acabou. E a Bianca? Você vai falar com ela? A Bianca não é problema seu. Nunca mais vai ser problema seu. Aliás, problema seu agora é descobrir onde você vai morar, porque não vai ser mais aqui. Ele foi embora. E eu me senti vazia. Não aliviada, não vingada, não satisfeita. Apenas vazia. Como se os últimos 2 anos da minha vida tivessem sido apagados e eu tivesse que recomeçar do zero. Mas o pior ainda estava por vir, porque família é complicado. Família tem história, tem raízes, tem tradições, e a traição da Bianca ia muito além do relacionamento com o Rafael.
Demorou 2 semanas para a notícia se espalhar pela família. 2 semanas em que eu precisei decidir se ia contar ou não o que tinha acontecido. Minha mãe achava que sim, meu pai achava que não. Essas coisas se resolvem em casa, Sofia. Família não se expõe, mas a decisão foi tirada das minhas mãos quando minha tia Regina, mãe da Bianca, me ligou. Sophie, preciso falar com você. A Bianca me contou o que aconteceu. Que versão ela tinha contado? Que versão da história fazia ela parecer menos culpada? Tia, não precisa falar nada. Já passou. Não, precisa sim. Você precisa saber que a Bianca está destruída. Ela não sai do quarto há 1 semana. Não come, não dorme. Ela me disse que foi só uma bobeira, que não significou nada. Uma bobeira. 1 ano e meio de traição era uma bobeira. E ela quer conversar com você, quer pedir desculpas pessoalmente. Tia, com todo respeito, eu não quero conversar com a Bianca. Não agora, talvez nunca. Sofia, vocês duas se amam. Vocês são como irmãs desde pequenas. Não deixa um homem acabar com isso. Um homem. Como se o Rafael tivesse sido o único culpado. Como se a Bianca tivesse sido seduzida contra a vontade. Tia, não foi o Rafael que acabou com nossa amizade. Foi a escolha que a Bianca fez. Durante 1 ano e meio, todos os dias, ela escolheu me trair. Não foi um momento de fraqueza, foi uma decisão constante. Mas vocês duas... Não, tia, não tem vocês duas. Não tem desculpa. Não tem justificativa. A Bianca sabia o que estava fazendo. Ela me olhava nos domingos, me abraçava, me dava conselhos sobre relacionamento, enquanto transava com o meu namorado nas minhas tardes de folga. Do outro lado da linha, silêncio. Tia, eu entendo que a senhora queira proteger a sua filha. É natural, mas eu também preciso me proteger. E por enquanto, isso significa ficar longe da Bianca. A ligação terminou mal, e eu sabia que as coisas iam ficar complicadas na família. Nas semanas seguintes, começaram as tomadas de posição. Alguns tios ficaram do meu lado. Outros achavam que eu estava exagerando. São coisas que acontecem. O importante é o amor da família. Vocês duas vão rir disso daqui a uns anos. Rir disso? Como é que você ri da pior traição da sua vida? O primeiro almoço de domingo depois do ocorrido foi um desastre. Eu fui porque minha mãe insistiu. Não deixa eles te expulsarem da família, Sofia. Você não fez nada errado. Bianca estava lá, magra, pálida, com olheiras fundas. Ela tentou falar comigo várias vezes durante o almoço, mas eu a ignorei completamente. Conversava com todos os outros, ria das piadas, participava das conversas, mas quando ela abria a boca, eu simplesmente fingia que ela não existia. Foi cruel? Talvez. Mas não mais cruel do que descobrir que a pessoa em quem você mais confiava no mundo estava te apunhalando pelas costas há 1 ano e meio. Depois do almoço, ela me seguiu até a cozinha. Sophie, por favor, me deixa falar. Eu continuei lavando os pratos como se ela não estivesse ali. Eu sei que você tá com raiva. Eu sei que eu ferrei com tudo. Mas você é a minha melhor amiga. Você é a minha irmã. Eu desliguei a torneira e me virei para ela. Irmã? Irmã não faz isso, Bianca. Irmã não olha na sua cara domingo após domingo sabendo que está te traindo. Irmã não usa sua roupa para transar com seu namorado. Foi só atração física, Sophie. Não significou nada. Eu nunca amei ele. Não significou nada? Então você jogou fora nossa amizade por algo que não significava nada? Isso torna tudo pior, não melhor. Eu estava confusa. Eu estava passando por um momento difícil. E você achou que transar com o meu namorado ia resolver os seus problemas? Ela começou a chorar. Eu não sei como aconteceu. No começo foi só uma conversa. Ele estava sempre falando que você trabalhava muito, que vocês mal se viam. E eu pensei que talvez ele precisasse de alguém para conversar. E conversar virou beijar, e beijar virou transar, e transar virou um relacionamento paralelo de 1 ano e meio? Não foi assim. Foi exatamente assim, Bianca. E o pior de tudo é que você teve 547 dias para parar. 547 oportunidades de escolher a nossa amizade ao invés da sua satisfação pessoal. E você escolheu errado todas as vezes. Saí da cozinha e fui embora. E foi a última vez que falei com a Bianca por muito tempo. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. Eu me joguei no trabalho como nunca. Aceitava todos os plantões extras, todos os turnos dobrados. Precisava ocupar a mente. Precisava me sentir útil.
Precisava provar para mim mesma que eu tinha valor. Meus colegas de trabalho começaram a se preocupar. A enfermeira-chefe, Dona Carmen, me chamou para conversar. Sofia, você está trabalhando demais. Não é saudável. Estou bem, Dona Carmen. Gosto de trabalhar. Criança, eu trabalho neste hospital há 30 anos. Sei quando alguém está fugindo de alguma coisa. O que está acontecendo? Contei tudo para ela. Dona Carmen me ouviu em silêncio, balançando a cabeça de vez em quando. Sabe o que você vai fazer? Vai tirar umas férias. Vai viajar, vai descansar. Vai cuidar de você. Não posso viajar agora, Dona Carmen. Preciso do dinheiro. Para quê? Você não tem mais ninguém para sustentar. Pela primeira vez em 2 anos, seu dinheiro é só seu. Ela estava certa. Pela primeira vez em muito tempo, eu não precisava me preocupar com mais ninguém além de mim mesma. Foi uma sensação estranha. Tirei 2 semanas de férias e fui para uma pousada numa cidade pequena no interior. Precisava de silêncio, de tranquilidade, de tempo para processar tudo o que tinha acontecido. Foi lá, sentada na varanda da pousada, ouvindo os pássaros e olhando as montanhas, que eu comecei a me redescobrir. Há quanto tempo eu não lia um livro por prazer? Há quanto tempo eu não assistia a um filme que eu quisesse assistir? Há quanto tempo eu não tomava decisões baseadas apenas no que eu queria? 2 anos. 2 anos em que eu vivia em função de outra pessoa, em função de um relacionamento que só existia na minha cabeça. Mas não foi só tristeza o que eu senti naquelas 2 semanas. Foi também raiva. Uma raiva limpa, necessária, que me fez entender algumas coisas importantes. Primeiro, eu não era vítima. Eu tinha feito escolhas ruins, baseadas na pessoa errada, mas tinha sido eu quem escolheu sustentar o Rafael. Tinha sido eu quem escolheu acreditar nas desculpas dele. Tinha sido eu quem escolheu ignorar todos os sinais vermelhos que minha família e meus amigos apontaram. Segundo, eu não era invisível. Eu era generosa demais. Existe uma diferença. Pessoas invisíveis são ignoradas mesmo fazendo tudo certo. Eu fui usada porque deixei ser usada. Terceiro, eu tinha mais força do que imaginava. 2 anos sustentando uma casa sozinha, trabalhando turnos duplos, cuidando de pacientes graves no hospital, lidando com vida e morte todos os dias. Eu não era frágil, eu era resistente. Quando voltei das férias, estava diferente. Não curada, feridas profundas demoram para cicatrizar, mas diferente. Mais consciente de quem eu era e do que eu valia. Decidi fazer algumas mudanças na minha vida. A primeira foi me mudar de apartamento. Não conseguia mais viver naquele lugar cheio de memórias ruins. Encontrei um apartamento menor, mas mais bonito, num bairro que eu sempre quis morar. Era mais caro, mas agora eu podia pagar. Afinal, não tinha mais ninguém nas minhas costas. A segunda mudança foi profissional. Dona Carmen me ofereceu uma vaga no setor de UTI. Era mais responsabilidade, melhor salário e uma oportunidade de crescer na carreira. Antes eu teria recusado. É muito estresse, amor. E se eu precisar de você em casa? O Rafael teria dito. Agora, eu aceitei sem hesitar. A terceira mudança foi pessoal. Decidi fazer terapia. Precisava entender como tinha chegado naquele ponto, como tinha deixado alguém me manipular por tanto tempo sem perceber. A psicóloga, doutora Marta, foi direta desde o primeiro encontro. Sofia, você tem um padrão. Você se anula para fazer os outros felizes. Isso não é amor. Isso é codependência. Mas eu amava ele de verdade. Você amava a ideia dele. Você amava o potencial dele. Você amava o relacionamento que vocês poderiam ter. Mas você não conhecia o homem real. Foi doloroso ouvir isso, mas era verdade. Eu tinha me apaixonado por um fantasma, por uma versão idealizada do Rafael que só existia na minha cabeça. E a Bianca? Perguntei numa sessão. Como eu perdoo alguém que cresceu comigo, que conhece todos os meus segredos, e mesmo assim me traiu? Você não precisa perdoar, Sofia. Perdão é algo que você dá quando está pronta, se é que um dia vai estar. O que você precisa é aceitar o que aconteceu e seguir em frente. Durante os meses de terapia, comecei a entender muitas coisas. Minha tendência a me sacrificar pelos outros vinha da infância. Meus pais sempre me elogiaram por ser a filha boazinha, a que nunca dava trabalho, a que sempre ajudava os outros. Eu tinha aprendido que meu valor estava em ser útil,
em ser necessária. O Rafael e a Bianca tinham explorado isso. Eles sabiam que eu faria qualquer coisa para manter as pessoas que amava felizes, mesmo que isso significasse me anular completamente. Enquanto isso, minha vida profissional deslanchou. Na UTI, eu descobri que tinha um talento natural para lidar com situações de crise. Era calma sob pressão, tomava decisões rápidas e certeiras, conseguia tranquilizar as famílias nos momentos mais difíceis. Em 6 meses, fui promovida a enfermeira-chefe da UTI. Era uma posição que eu nunca teria imaginado ocupar. O salário quase dobrou, e pela primeira vez na vida, sobrava dinheiro no final do mês. Dinheiro que era só meu, para gastar com o que eu quisesse. Comprei roupas bonitas, fiz uma viagem para a Europa que sempre sonhei em fazer, matriculei-me num curso de pós-graduação em cuidados intensivos. Era como se eu estivesse conhecendo uma versão de mim mesma que tinha ficado adormecida durante anos. Mas a vida tem dessas ironias cruéis. Justo quando eu estava encontrando meu equilíbrio, justo quando estava aprendendo a viver sozinha e gostar disso, o passado voltou a bater na minha porta. Foi numa tarde de sexta-feira. Eu estava saindo do hospital quando vi uma figura conhecida me esperando no estacionamento. Era a minha tia Regina, mãe da Bianca. Sophie, preciso falar com você. Meu primeiro impulso foi ignorá-la e seguir em frente, mas algo no rosto dela me fez parar. Ela parecia desesperada. Tia, se é sobre a Bianca, eu já disse que... É sobre a Bianca, sim, mas não é o que você está pensando. Ela está doente, Sofia. Doente? Que tipo de doente? Depressão severa. Ela tentou se matar na semana passada. O mundo parou. Eu podia estar com raiva da Bianca. Podia não querer mais falar com ela. Mas ela ainda era minha prima. Ainda era alguém que eu amei como irmã durante 25 anos da minha vida. Como assim tentou se matar? Overdose de remédios para dormir. Se eu não tivesse chegado em casa mais cedo naquele dia... Minha tia começou a chorar. Sofia, eu sei que você tem todo o direito de estar com raiva. Eu sei que o que ela fez foi imperdoável. Mas ela está destruída. Desde que vocês brigaram, ela não é mais a mesma pessoa. Não trabalha, não sai de casa, não conversa com ninguém. Ela só fica repetindo que perdeu a única pessoa que realmente amava na vida. Tia, eu não estou pedindo para você perdoá-la. Eu não estou pedindo para vocês voltarem a ser amigas. Eu só estou pedindo para você não deixá-la morrer. Como é que você responde a isso? Como é que você equilibra a sua dor com a possibilidade de que alguém tire a própria vida? O que você quer que eu faça? Fala com ela, uma vez só. Deixa ela pedir desculpas pessoalmente. Deixa ela ter um encerramento para ela poder seguir em frente. Aceitei. Não porque perdoei, não porque esqueci, mas porque no fundo eu também precisava de um encerramento. Havia coisas que precisavam ser ditas, dos dois lados. Combinamos de nos encontrar no hospital onde eu trabalhava. Terreno neutro, lugar onde eu me sentia segura e no controle. Quando vi a Bianca entrando na lanchonete do hospital, quase não a reconheci. Ela devia ter emagrecido uns 15 quilos. O cabelo estava sem corte, sem cor, sem vida. As roupas pareciam estar penduradas no corpo dela, mas foram os olhos que me chocaram. Olhos vazios, sem brilho, como se a pessoa por trás deles tivesse desistido. Ela se sentou na minha frente e ficamos alguns minutos em silêncio. Eu esperava que ela falasse primeiro. Afinal, tinha sido ela quem pediu o encontro. Obrigada por vir, ela disse finalmente com uma voz rouca. Sua mãe disse que você tentou se matar. Ela assentiu. Por que, Bianca? Porque eu não consegui viver sabendo que destruí a coisa mais importante da minha vida por algo que não valia nada. O Rafael não valia nada. O Rafael era um idiota. Sempre foi. Mas eu estava num momento muito ruim da minha vida, Sophie. Eu tinha terminado com o Marcos, estava desempregada, me sentindo feia, velha, fracassada. E quando o Rafael apareceu com aquelas conversas bonitas, me fazendo sentir desejada... E você achou que isso justificava me trair? Não. Não justifica. Nada justifica. Eu sabia que estava errado desde o primeiro dia. Toda vez que eu saía da sua casa, eu chorava. Toda vez que você me ligava para conversar, eu sentia nojo de mim mesma.
Então, por que continuou? Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Porque eu tinha inveja de você. A honestidade brutal da resposta me pegou desprevenida. Inveja? Você sempre teve tudo certinho, Sophie. Sempre foi a filha perfeita, a estudante perfeita, a profissional perfeita. Você tem uma carreira que salva vidas, você tem uma casa bonita, você tem a admiração de todo mundo na família. E eu sempre fui a prima meio perdida, que não sabia o que queria da vida. E você achou que destruir a minha vida ia resolver a sua? Não pensei nisso na época. Eu só queria sentir que pelo menos uma vez na vida eu tinha ganhado alguma coisa sua. A crueldade daquelas palavras me deixou sem ar. Ela tinha destruído 2 anos da minha vida por inveja. Por um sentimento pequeno, mesquinho, que não tinha nada a ver comigo e tudo a ver com as próprias inseguranças dela. Bianca, você sabe que eu sempre te apoiei em tudo? Quando você quis largar a faculdade, eu te defendi. Quando você brigou com o seu pai, foi na minha casa que você ficou. Quando você estava desempregada, eu te ajudei a arrumar trabalho. Como você pôde ter inveja de mim? Exatamente por isso. Porque você sempre foi a salvadora. Sempre foi a que tinha a vida organizada para ajudar os outros. E eu sempre fui a que precisava ser salva. E ao invés de tentar organizar sua própria vida, você preferiu bagunçar a minha? Ela assentiu, chorando. Foi a coisa mais covarde que eu já fiz na vida. E eu sei que não tem perdão. Eu sei que eu perdi você para sempre. Mas eu precisava que você soubesse que eu me arrependo todos os dias. Que eu daria tudo para voltar no tempo e fazer diferente. Olhei para ela. Aquela pessoa destruída, vazia, que já tinha sido minha melhor amiga. E senti pena. Não raiva, não ódio, mas pena. Bianca, eu não posso te perdoar. Pelo menos não agora. Talvez nunca. Mas eu não quero que você morra. Você precisa de ajuda profissional. Eu sei. Já comecei a fazer terapia. E precisa viver sua própria vida. Parar de me usar como parâmetro para suas escolhas, para o bem ou para o mal. Eu vou tentar. Não tenta. Faz. Porque se você se matar por causa dessa história, você vai estar me usando mais uma vez. Você vai estar fazendo da sua morte mais um fardo que eu vou ter que carregar. Foi uma fala dura, talvez cruel, mas era necessária. Bianca precisava entender que mesmo a culpa pela morte dela seria mais uma forma de manipulação. Terminamos a conversa ali. Não houve abraços, não houve promessas de reconciliação, mas houve um entendimento. Ela seguiria sua vida, eu seguiria a minha. Cada uma lidando com as consequências das suas escolhas. Saindo daquele encontro, me senti aliviada, como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Não porque perdoei, mas porque entendi. A traição da Bianca não tinha sido sobre mim, tinha sido sobre ela, sobre as próprias limitações e inseguranças dela. Isso não diminuía a dor, mas mudava a perspectiva. Eu não era uma idiota que tinha sido enganada. Eu era uma pessoa generosa que foi explorada por pessoas pequenas. Os anos seguintes foram de reconstrução, lenta, mas constante. Fui promovida novamente, dessa vez para coordenadora de enfermagem de todo o hospital. Era uma responsabilidade enorme, mas eu estava pronta. Minha vida pessoal também começou a florescer. Conheci pessoas novas, fiz amizades verdadeiras, comecei a namorar de novo, homens de verdade dessa vez, que tinham emprego, responsabilidades, que me tratavam como igual. Nenhum relacionamento durou muito. Não porque eles fossem ruins, mas porque eu estava sendo muito mais seletiva. Tinha aprendido a valorizar minha independência, minha paz de espírito. Não ia mais aceitar qualquer coisa só para não ficar sozinha. E foi assim, vivendo minha vida, focada na carreira e nos meus projetos pessoais, que recebi uma ligação que mudaria tudo. Era uma terça-feira de manhã. Eu estava no escritório, revisando relatórios, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Sofia? Aqui é a doutora Patrícia, do Hospital São Miguel. Você poderia vir aqui? É sobre o Rafael Santos, meu ex-namorado, que eu não via há 3 anos. O que aconteceu? Ele deu entrada na emergência esta manhã. Overdose. Está internado na UTI e... Bem, você é o único contato de emergência que ele tem na ficha.
Contato de emergência. Depois de 3 anos, depois de tudo que ele fez, eu ainda era o contato de emergência dele. Doutora, eu não tenho mais nenhum relacionamento com essa pessoa. Entendo. Mas ele está pedindo para falar com você. E não tem mais ninguém. Os pais dele morreram. Não tem irmãos. Não tem outros parentes próximos. Rafael tentando se matar. Como Bianca tinha tentado. Como se a culpa pelas escolhas ruins deles fosse minha. Ele vai sobreviver? Provavelmente. Chegou a tempo. Mas vai ficar internado por alguns dias. Desliguei o telefone e fiquei pensando. Que obrigação eu tinha com ele? Nenhuma. Que sentimento eu ainda nutria por ele? Nenhum. Por que então eu estava considerando ir lá? Curiosidade, talvez. Ou necessidade de fechamento. Ou simplesmente porque, no fundo, eu nunca consigo ser completamente indiferente ao sofrimento de outro ser humano, mesmo que seja alguém que me machucou. Fui ao hospital no final do expediente. Rafael estava num quarto individual da UTI, cheio de aparelhos, com uma aparência terrível. Magro, barbudo, com a pele amarelada. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3. Quando me viu entrar no quarto, ele começou a chorar. Sofia, você veio. O médico disse que você estava pedindo para falar comigo. Eu sabia que você viria. Mesmo depois de tudo, eu sabia que você viria. Não vim por você, Rafael. Vim porque alguém estava morrendo e eu sou enfermeira. É instinto. Ele tentou sorrir. Sempre prática. Sempre honesta. O que você quer? Quero te pedir desculpas. De verdade, dessa vez. Você já pediu desculpas. Há 3 anos. Não, daquela vez eu estava tentando te convencer a voltar comigo. Dessa vez é diferente. Dessa vez é só... desculpas mesmo. E por que agora? Porque eu descobri o que é ficar sozinho de verdade. Porque eu descobri o que é não ter ninguém no mundo que se importe se você vive ou morre. Você não tentou se matar porque estava sozinho, Rafael. Você tentou se matar porque não consegue viver com as consequências das suas escolhas. Pode ser. Mas quero que você saiba que eu me arrependo todos os dias. Não só da traição, mas de tudo. De ter te usado. De ter desperdiçado o amor de alguém como você. De ter jogado fora a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. A melhor coisa que já aconteceu na sua vida. Rafael, você me traiu durante metade do nosso relacionamento. Eu sei que isso soa hipócrita. Mas é verdade. Você me deu tudo. Casa, comida, carinho, apoio, oportunidades de crescer. E eu joguei tudo fora por nada. Por atração física pela minha prima. Nem isso. Por ego. Porque eu me sentia diminuído sendo sustentado por você. Porque eu tinha vergonha de não conseguir ser o homem que você merecia. E ao invés de trabalhar para me tornar esse homem, eu preferi te trair para me sentir poderoso. Era a primeira vez que ele assumia a real motivação. Não amor, não paixão, não tentação irresistível. Ego ferido, machismo, covardia. E depois que eu saí da sua vida, o que aconteceu? Fiquei com a Bianca por uns meses, mas ela estava sempre chorando, sempre se lamentando por ter perdido você. Terminou comigo para tentar recuperar sua amizade. E não conseguiu. Não. Daí eu tentei seguir minha vida. Arranjei uns trabalhos aqui e ali, morei com uns amigos, depois sozinho num quarto de pensão. Mas não conseguia manter nada. Emprego, casa, relacionamentos. Como se eu tivesse perdido a capacidade de me conectar com as pessoas. Talvez você nunca tenha tido essa capacidade, Rafael. Talvez você apenas se apoiasse nos outros sem dar nada em troca. Pode ser. Mas com você era diferente. Com você eu me sentia completo. Mesmo sendo um parasita, mesmo te usando, eu me sentia parte de alguma coisa maior. Você se sentia confortável. É diferente. Ele ficou em silêncio por alguns minutos. Sofia, eu sei que não tenho o direito de pedir nada, mas... você pode me perdoar? Não para voltarmos a ter alguma coisa, mas para eu poder morrer em paz no dia que for morrer de verdade? Olhei para aquele homem destruído. Aquele homem que já tinha sido o centro do meu mundo. E senti nada. Nem raiva, nem pena, nem amor, nem ódio. Absolutamente nada. Rafael, eu não preciso te perdoar. Porque você já não significa nada para mim. Você é um estranho que já foi importante na minha vida, mas que agora é só mais alguém. Isso é pior do que o ódio. Para você, talvez. Para mim, é libertação. Me levantei para sair. Sofia? O quê? Você é feliz agora? Pensei na pergunta.
na minha carreira, na minha independência, na paz que eu tinha encontrado, nas possibilidades infinitas que se abriam na minha frente todo dia. Sim, Rafael, eu sou muito feliz. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, era completamente verdade. Saí do hospital sabendo que nunca mais veria Rafael. E estava tudo bem. Alguns capítulos da nossa vida precisam ser fechados definitivamente para que possamos escrever os próximos. Passaram-se mais 2 anos. 2 anos de crescimento constante, de conquistas profissionais, de relacionamentos saudáveis. Eu tinha virado uma referência na área, dava palestras em congressos, consultoria para outros hospitais. Havia encontrado meu lugar no mundo. Foi então que aconteceu algo que eu não esperava. Algo que me fez perceber como a vida tem dessas reviravoltas inesperadas. Eu estava num congresso de enfermagem em São Paulo, quando recebi uma mensagem no meu celular. Era de um número que eu não reconhecia, mas o conteúdo me fez parar de respirar por alguns segundos. Oi, Sofia. Aqui é a Bianca. Sei que você não quer falar comigo, e eu respeito isso. Mas queria que você soubesse. Consegui o emprego dos meus sonhos. Vou trabalhar numa ONG que cuida de crianças carentes. Finalmente vou fazer algo que preste na minha vida. Obrigada por ter me mostrado o que é ser uma pessoa de verdade, mesmo que você tenha feito isso sendo meu oposto. Você me salvou sem saber. Espero que seja muito feliz. Li a mensagem várias vezes. Era estranho saber que, de alguma forma torta, a minha dor tinha servido para o crescimento de outra pessoa. Que a traição, por mais dolorosa que tivesse sido, tinha gerado algum tipo de aprendizado. Não respondi à mensagem. Não senti necessidade. Mas guardei aquela informação como um pequeno alívio. Bianca estava bem. Estava fazendo algo construtivo com a vida. E de alguma forma, isso fechava mais um ciclo. Alguns meses depois, numa dessas coincidências que só a vida sabe criar, encontrei por acaso com minha tia Regina no supermercado. Conversamos brevemente. Ela me contou que Bianca realmente estava bem, que o trabalho na ONG tinha dado um novo sentido para a vida dela. E você, Sophie, como está? Estou ótima, tia. Muito feliz. Arranjou um namorado novo? Sorri. Não preciso de namorado para ser feliz, tia. Aprendi que a felicidade vem de dentro. Era verdade. Eu tinha namorados esporádicos, relacionamentos casuais quando sentia vontade de companhia, mas tinha aprendido a diferença entre querer alguém e precisar de alguém, entre amor e dependência emocional. E foi justamente quando eu estava nesse estado de completude, quando já não procurava por nada nem ninguém para me completar, que encontrei ele, Daniel. Conheci o Daniel num curso de especialização que eu estava fazendo. Ele era médico emergencista, 10 anos mais velho que eu, divorciado, pai de 2 filhas adolescentes. Homem sério, responsável, que falava sobre sentimentos com a mesma naturalidade com que falava sobre procedimentos médicos. Nossa aproximação foi lenta, natural, sem drama. Éramos colegas de classe, depois amigos, depois algo mais. Não houve aquela paixão avassaladora que eu tinha sentido pelo Rafael. Era algo mais sólido, mais tranquilo. Um sentimento que crescia a cada conversa, a cada descoberta sobre quem ele realmente era. Daniel me respeitava, admirava minha independência, apoiava meus projetos profissionais, fazia questão de dividir todas as despesas quando saíamos. Tratava nosso relacionamento como uma sociedade entre iguais, não como uma situação em que um dependia do outro. Você é diferente das mulheres que eu conheci até hoje, ele me disse numa noite, deitados na minha cama depois de fazermos amor. Diferente como? Você não quer que eu te complete. Você não quer que eu resolva seus problemas, ou que você resolva os meus. Você quer que a gente some junto, mas continuando a ser quem a gente é. Era exatamente isso. Eu tinha aprendido que relacionamentos saudáveis são feitos de pessoas inteiras que escolhem dividir suas vidas, não de metades desesperadas procurando se completar em outra pessoa. Com Daniel, eu podia ser eu mesma. Podia falar sobre meu trabalho, meus sonhos, minhas opiniões, sem medo de julgamento. Podia discordar dele sem que isso se transformasse em briga. Podia ter minha própria vida, meus próprios amigos, meus próprios interesses, sem que ele se sentisse ameaçado. E quando ele me pediu em casamento, 2 anos depois que começamos a namorar, a pergunta dele foi perfeita.
Sofia, você quer construir uma vida junto comigo? Uma vida onde a gente continue sendo quem a gente é, mas compartilhando os sonhos, os planos, os desafios? Disse sim sem hesitar. Não porque precisava dele, mas porque queria ele. Não porque estava com medo de ficar sozinha, mas porque estava animada com a possibilidade de dividir minha felicidade com alguém que a valorizasse. Nosso casamento foi pequeno, só família próxima e amigos íntimos. Meus pais estavam radiantes. Finalmente você encontrou alguém à sua altura, minha mãe disse, me ajudando a vestir o vestido simples e elegante que eu escolhi. Bianca não foi convidada, obviamente, mas soube depois, por comentários da família, que ela ficou sabendo e ficou feliz por mim. Enviou um presente anônimo, um vaso de plantas com um cartão sem assinatura. Que sua nova vida seja cheia de crescimento e flores. Reconheci a caligrafia, mas não comentei com ninguém. Era o jeito dela de dizer que torcia pela minha felicidade, mesmo sabendo que nunca mais faria parte dela. Rafael, eu não soube mais notícias, e não quis saber. Algumas pessoas têm que ficar definitivamente no passado para que o futuro possa florescer. Hoje, 5 anos depois do casamento, posso dizer que encontrei o equilíbrio que sempre procurei. Daniel e eu temos uma vida boa, tranquila, baseada em respeito mútuo e companheirismo verdadeiro. Ele me apoiou quando decidi abrir minha própria clínica de cuidados intensivos domiciliares. Vibrou comigo quando ganhei um prêmio nacional de excelência em enfermagem. Profissionalmente, me tornei uma referência na área. Dou aulas na faculdade de enfermagem, escrevo artigos para revistas especializadas, coordeno projetos de humanização hospitalar. Consegui transformar minha experiência com dor em conhecimento, e meu conhecimento em uma forma de ajudar outros profissionais a cuidarem melhor das pessoas. E pessoalmente, descobri que a felicidade não é um estado permanente, mas sim uma escolha que fazemos todos os dias. Escolha de valorizar o que temos, de não desperdiçar energia com o que não podemos mudar, de construir ao invés de destruir. A traição do Rafael e da Bianca me machucou profundamente, mas também me ensinou coisas valiosas sobre mim mesma. Me ensinou que eu sou mais forte do que imaginava. Me ensinou a diferença entre amor e dependência. Me ensinou que meu valor não depende do reconhecimento dos outros. Hoje, quando olho para trás, sinto gratidão. Não pelos anos perdidos, não pela dor sofrida, mas pelo aprendizado que tive. Se não tivesse passado por aquela experiência, talvez nunca tivesse descoberto quem eu realmente sou. Talvez nunca tivesse desenvolvido a força interior que me permitiu construir a vida que tenho hoje. Às vezes, encontro pessoas que estão passando por situações parecidas com a que eu passei. Mulheres que sustentam maridos vagabundos, que são traídas por pessoas próximas, que se sentem invisíveis na própria vida. E eu sempre digo a mesma coisa. Você não é invisível. Você é generosa demais com quem não merece. Sua dor é real, sua raiva é justificada, mas sua força é maior do que você imagina. Você pode reconstruir sua vida. Você pode ser feliz sozinha. E quando estiver pronta, quando estiver inteira, alguém que realmente vale a pena vai aparecer. Porque foi isso que aconteceu comigo. E se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa que tenha a coragem de se valorizar. A vida tem dessas ironias doces. Hoje, minha clínica atende pacientes em cuidados intensivos domiciliares. E já aconteceu algumas vezes de pessoas me ligarem desesperadas, porque um ente querido estava morrendo em casa e elas não sabiam o que fazer. Pode ficar tranquila, eu digo, arrumando meus equipamentos para sair. Eu vou cuidar de vocês. Vocês não vão passar por isso sozinhos. E quando vejo o alívio no rosto dessas pessoas, quando vejo que minha presença traz paz numa hora de tanto desespero, eu penso, foi para isso que passei por tudo aquilo. Para poder estar aqui agora, inteira, forte, capaz de amparar quem precisa. O Rafael me disse uma vez que eu era diferente das outras mulheres, que eu era real. Ele estava certo sobre eu ser diferente, mas pelos motivos errados. Eu não era diferente porque era mais submissa ou mais compreensiva. Eu era diferente porque tinha substância, porque tinha caráter, porque tinha a capacidade de amar de verdade.
O problema é que eu estava oferecendo esse amor para pessoas que não tinham capacidade de retribuí-lo. Pessoas pequenas, egoístas, que viam minha generosidade como fraqueza a ser explorada. Quando encontrei Daniel, encontrei alguém à minha altura. Alguém que via minha força como força, não como algo a ser usado. Alguém que queria somar comigo, não sugar de mim. E hoje, quando acordo de manhã ao lado dele, quando vemos o sol nascer pela janela do nosso quarto, eu penso, valeu a pena ter passado por tudo aquilo para chegar até aqui. Valeu a pena ter quebrado a cara para aprender a me valorizar. Às vezes me perguntam se eu ainda sinto raiva do Rafael e da Bianca. A resposta é não. Não sinto mais nada por eles além de indiferença. Eles fizeram parte de um capítulo da minha vida que já foi fechado e arquivado. Mas se pudesse falar com a Sofia de 6 anos atrás, aquela que chorou durante dias no chão da sala, eu diria: levanta daí, menina. Para de chorar por quem não vale suas lágrimas. Você é forte, você é capaz, você merece muito mais do que está recebendo. E mais importante, você não precisa de ninguém para ser feliz. Sua felicidade está aqui dentro, esperando você descobrir. E para vocês que estão me ouvindo agora, que talvez estejam passando por algo parecido, eu digo: não desistam de vocês mesmos. Não deixem que a crueldade alheia defina quem vocês são. Vocês são mais fortes do que imaginam, mais valiosos do que as pessoas ao redor fazem vocês acreditarem. A dor passa, a humilhação passa, mas a força que vocês vão descobrir em si mesmos, essa fica para sempre. E quando vocês encontrarem essa força, quando vocês aprenderem a se valorizar, a vida vai conspirar a favor de vocês. Eu sei porque aconteceu comigo, e pode acontecer com vocês também. Antes de encerrar, quero dividir com vocês uma coisa que aconteceu há poucos meses, e que fechou definitivamente todos os ciclos pendentes da minha vida. Eu estava no consultório da minha clínica, atendendo a filha de uma paciente que cuidamos em casa, quando minha secretária me avisou que tinha alguém querendo falar comigo. Diz que é urgente, doutora Sofia. Saí para a recepção e quase não acreditei no que vi. Era Rafael. Mas um Rafael completamente diferente do homem destruído que eu tinha visto no hospital anos atrás. Ele estava bem vestido, cabelo cortado, aparência saudável. Parecia ter se encontrado na vida. Sofia, desculpa aparecer aqui sem avisar. Posso falar com você 5 minutos? Minha primeira reação foi dizer não, mas a curiosidade falou mais alto. 5 minutos, confirmei. Fomos até uma salinha reservada. Ele se sentou e ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse organizando as palavras. Primeiro, quero te parabenizar. Soube da clínica, do casamento, do sucesso profissional. Você conseguiu tudo o que merecia. Obrigada, mas você não veio aqui para me parabenizar. Não. Vim para te contar uma coisa e para fazer um pedido. Estou ouvindo. Sofia, eu consegui me reconstruir. Depois daquela conversa no hospital, eu entendi que precisava parar de me vitimizar e começar a trabalhar de verdade. Fiz terapia por 2 anos. Voltei a estudar. Consegui um emprego numa empresa de arquitetura. Hoje sou sócio minoritário do escritório. Que bom para você. E conheci alguém. Uma mulher incrível, que me ensinou o que é um relacionamento de verdade. Vamos nos casar no ano que vem. Senti uma pontada estranha ao ouvir isso. Não era ciúme. Eu amava Daniel e estava completamente feliz com minha vida. Era mais como alívio. Alívio de saber que ele tinha conseguido se tornar uma pessoa melhor. Estou feliz em saber que você encontrou seu caminho, Rafael. Mas quero que você saiba que tudo que eu consegui eu devo a você. Como assim? Aquela conversa no hospital, quando você disse que eu não significava mais nada para você, foi como um tapa na cara que eu precisava levar. Me fez entender que eu tinha desperdiçado a única coisa de valor que já tive na vida. Rafael, deixa eu terminar, por favor. Eu sei que não posso desfazer o que fiz. Sei que não posso recuperar o tempo que desperdicei, o amor que joguei fora. Mas quero que você saiba que você me salvou. Não me sustentando, não me tolerando, mas me rejeitando. Me obrigando a crescer. Era estranho ouvir aquilo. Durante anos, eu me senti culpada por não ter conseguido salvar Rafael.
por não ter sido suficiente para fazê-lo mudar. E agora, ele estava me dizendo que minha rejeição tinha sido o que realmente o salvou. E o que você quer de mim agora? Permissão. Permissão para quê? Para falar sobre nossa história com a minha noiva. Ela sabe que eu já fui casado. Sabe que eu já tratei mal uma mulher que não merecia. Mas quero contar para ela exatamente o que eu fiz com você. Quero que ela saiba de que tipo de homem eu já fui, para que ela possa decidir se ainda quer se casar comigo. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Era uma atitude madura, corajosa até, muito diferente do homem covarde que eu conheci. Por que você quer fazer isso? Porque ela merece saber. E porque eu não quero construir um relacionamento baseado em omissões. Aprendi que honestidade doe menos que mentiras descobertas. E se ela desistir de você? Se ela desistir, é porque não era para ser. Prefiro perdê-la sendo honesto do que mantê-la sendo falso. Era incrível ver como ele tinha mudado. O Rafael que eu conheci jamais arriscaria perder alguém por causa da honestidade. Você pode falar sobre nossa história, Rafael. Não tenho nada a esconder. Obrigado, Sofia. E tem mais uma coisa. O quê? Quero te devolver o dinheiro. Ele tirou um envelope do bolso e colocou na mesa entre nós. Calculei tudo que você gastou comigo nesses 2 anos. Aluguel, comida, contas, presentes, tudo. Com correção monetária. Não é uma fortuna, mas é o que eu posso pagar agora. E vou continuar pagando até quitar tudo. Olhei para o envelope. Nunca imaginei que um dia receberia de volta o dinheiro que gastei com ele. Nem queria mais esse dinheiro. Minha vida estava muito melhor agora. Rafael, eu não quero esse dinheiro. Por favor, Sofia, aceita. Não por mim, por você. Ou se não quer para você, doa para alguma instituição. Mas me deixa pagar essa dívida. Preciso fazer isso para conseguir olhar no espelho e me respeitar. Peguei o envelope. Não pelo dinheiro, mas porque entendi que ele precisava daquilo para se sentir em paz consigo mesmo. Obrigada. Eu que te agradeço, por tudo. Pelo amor que você me deu, pela lição que me ensinou, pela força que me obrigou a encontrar. Ele se levantou para sair. Rafael. Sim? Seja feliz. De verdade dessa vez. Ele sorriu. Vou ser. E você também continue sendo. Você merece toda a felicidade do mundo. E saiu. E eu fiquei ali, segurando aquele envelope, pensando em como a vida é estranha. O homem que um dia me fez sentir como se eu não valesse nada, anos depois voltava para me agradecer por ter me valorizado o suficiente para rejeitá-lo. Quando cheguei em casa naquela noite, contei tudo para Daniel. Ele ouviu em silêncio, segurando minha mão. Como você se sente? Ele perguntou quando terminei de contar. Em paz, respondi. Finalmente em paz. E o que você vai fazer com o dinheiro? Vou doar para o instituto que cuida de crianças órfãs, onde a Bianca trabalha. Daniel sorriu. Você tem um coração incrível, Sofia. Mesmo depois de tudo que passaram com você, você ainda consegue transformar dor em generosidade. Aprendi que guardar rancor só machuca a gente mesmo. E que às vezes as pessoas mudam de verdade. Rafael mudou. Bianca mudou. E eu também mudei. Para melhor. Para melhor. Naquela noite, deitada ao lado do Daniel, eu pensei em toda a jornada que percorri desde aquela tarde terrível em que encontrei Rafael e Bianca no meu sofá. 5 anos que pareceram uma vida inteira. Quantas lágrimas derramadas. Quantas noites em claro. Quanto sofrimento desnecessário por pessoas que não mereciam nenhum segundo da minha atenção. Mas também quanto crescimento. Quanta descoberta sobre mim mesma. Quanta força encontrada nos momentos mais difíceis. Se hoje alguém me perguntasse se eu mudaria alguma coisa na minha história, se eu evitaria aquela dor toda, eu diria que não. Porque foi através dessa dor que me encontrei. Foi através dessa traição que descobri meu valor. Foi através dessa humilhação que aprendi a me respeitar. E hoje, quando acordo ao lado do homem que escolheu me amar por quem eu sou, quando vou trabalhar numa profissão que amo, numa clínica que construí com meu próprio suor, quando olho no espelho e vejo uma mulher forte, independente, realizada, eu sei que valeu a pena. Valeu a pena quebrar para poder me reconstruir inteira. Valeu a pena chorar para poder sorrir de verdade. Valeu a pena me perder para poder me encontrar. E para vocês que chegaram até o final desta história,
que talvez se reconheceram em alguns momentos, que talvez estejam passando por situações parecidas, eu deixo estas palavras. Não tenham medo de se valorizar. Não tenham medo de dizer não para quem não merece o sim de vocês. Não tenham medo de ficar sozinhos enquanto procuram por alguém que realmente vale a pena. A solidão escolhida é infinitamente melhor que a companhia que nos diminui. E quando vocês entenderem isso de verdade, quando vocês se tornarem pessoas completas por si só, aí sim vão atrair pessoas que também sejam completas. E juntos, vocês vão construir algo lindo. Eu sei porque vivi isso, porque passei pelo inferno e sobrevivi para contar a história. Porque descobri que somos muito mais fortes do que imaginamos, muito mais valiosos do que nos fazem acreditar. E se eu conseguir, vocês também conseguem. Acreditem em vocês mesmos. Invistam em vocês mesmos. Amem vocês mesmos. O resto é consequência. Bom, pessoal, essa foi a minha história. Uma história que me machucou profundamente na época, mas que hoje eu consigo contar com tranquilidade, porque sei que tudo que passei me levou exatamente ao lugar onde eu precisava estar. Espero que de alguma forma ela possa ajudar vocês que estão passando por momentos difíceis, que estão se sentindo invisíveis, desvalorizados, traídos. Vocês não estão sozinhos. E vocês vão superar isso também. Se vocês gostaram da história, se ela tocou vocês de alguma forma, deixem um comentário aqui embaixo contando o que acharam. Contem também de que cidade vocês estão ouvindo. Fico curiosa para saber onde estão os ouvintes que acompanharam essa jornada comigo. E se vocês quiserem ouvir mais histórias como essa, histórias de superação, de força, de pessoas que encontraram a luz no final do túnel, se inscrevam no canal. Toda semana eu trago uma nova história, uma nova reflexão, uma nova forma de olhar para os desafios da vida, porque acredito que compartilhar nossas dores e vitórias nos torna mais humanos, mais conectados uns com os outros, e que às vezes a nossa história pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir para encontrar força para seguir em frente. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima história.